Vamos abrir nossas Bíblias. O tema é o livro do Apocalipse. Adentramos hoje na quarta parte. Apocalipse, vá até o livro do Apocalipse. Abra no capítulo 1. Vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao versículo 20. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 20. O tema é o livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 20. Diz a palavra de Deus. Assim está escrito: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Diga comigo, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés, semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste da minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Meus amados irmãos, com a graça do nosso Deus e Pai, hoje chegamos à quarta parte desse nosso estudo do livro do Apocalipse. A princípio estamos estudando o sermão profético de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, que eu tenho lhes dito aqui que eu considero este sermão como a porta de entrada para a compreensão do livro do Apocalipse. Eu não posso compreender o livro do Apocalipse sem antes compreender o sermão profético de Jesus Cristo. Eu falava sobre isso com um pastor, ele dizia: realmente, agora eu entendo que o que o Senhor está dizendo, o Senhor tem razão. Amados, nós temos visto aqui, já alguns cultos, que Jesus estava profetizando sobre a destruição de Jerusalém e do templo. Fato esse que já ocorreu, não ocorrerá. Ocorreu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, filho de Vespasiano,
sitiou Jerusalém e a devastou. Portanto, este é um fato que já ocorreu no primeiro século da igreja primitiva e que nós estamos examinando antes de entrarmos no livro do Apocalipse para examinarmos. O que tem chocado muitas pessoas, deixado elas até um pouco confusas, são aquelas predições de Jesus Cristo que ele vem falando em Mateus 24, versículos 4 em diante. Mas quando nós temos uma compreensão dos versículos 1 a 3, é aquele versículo que diz que Jesus vinha saindo do templo, quando se aproximaram os seus discípulos em particular, e lhe pediram: diz-nos, ó mestre, Senhor, estás vendo essas construções? Ele disse: sim, estou vendo. Eu quero lhes dizer que disto aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando Jesus disse que aquelas suntuosas construções seriam devastadas e destruídas, os discípulos disseram: quando vai suceder isso? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, a partir deste momento, do versículo 4 em diante, versículo 4 até o versículo 31, Jesus começa a mostrar-lhes os sinais que antecederiam a destruição de Jerusalém. E nós estamos aqui examinando versículo por versículo, estamos aqui, meus irmãos, tentando, eu me esforçando, para que você possa compreender aquilo que muitas pessoas lá fora não conseguem enxergar. É por isso que as pessoas vivem tão atemorizadas. Basta qualquer catástrofe natural e elas já ficam procurando uma passagem na Bíblia. Caíram as duas torres gêmeas e as pessoas: onde é que está aqui uma profecia dizendo, será que é Oséias, será que é Joel, torre? Aí vão na gramática, começam a procurar, torre, procura lá, torre, achei, olha aqui, torre. Aí quando vê a palavra torre, aquilo não tem nada a ver, meus irmãos. Não podemos confundir as coisas. Nós temos que separar na Bíblia fatos históricos que já ocorreram. Não podemos trazer certas situações para os dias atuais. Então, vamos fazer o seguinte. Abra em Mateus 24, versículo 3. Mateus 24, 3. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. Ninguém cochila. Só faltou um pandeiro aqui para tocar do meu lado. Mateus 24, 3. Diz a palavra. Mateus 24, 3. Eu vou pedir carinhosamente que você marque na sua Bíblia, aonde está escrito assim: consumação do século. Diz assim, Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, ou os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas? Que Jesus acabara de lhes dizer nos versículos anteriores. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Nós vimos aqui que Mateus omite quem eram os discípulos que estavam naquele dia com Jesus Cristo. Ele não fala, Mateus simplesmente não fala desses versículos. Já vemos que Marcos falou, João, Tiago, isso é só a nível de conhecimento e ilustração. Então, ouça bem, depois que Jesus fala para os seus discípulos que aquele templo suntuoso iria cair, então eles disseram: mestre, quando é que vai acontecer isso? Irmãos, a partir do versículo 4 em diante, como lhes havia falado, Jesus começa mostrando aos seus discípulos os sinais que precederiam. Por exemplo, no versículo 4 ele diz: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Já estudamos isto aqui. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O fim de quê? Do mundo? Não, o fim de Jerusalém e do templo. Então, já estudamos esses pormenores aqui. Vimos de forma maravilhosa que após a assunção de Jesus aos céus, esses sinais começaram a acontecer. E no versículo 3, essa expressão, consumação do século. Tem alguém aqui presente que está com a Bíblia corrigida, que está escrito aí, fim do mundo? Tem alguém com Bíblia corrigida aqui? Alguém que aí está escrito, fim do mundo? Tem aí? Pronto, a confusão está aí, irmãos. Aí está a confusão. É aí que tem que entrar os pastores para ensinar. Pastor, afinal, que tradução está correta? Meus amados irmãos, quando nós pegamos um dicionário do grego para o português, a palavra século é aion, que significa época, era. Já lhes ensinei aqui, que é traduzida por mundo na nossa língua. São 3 os vocábulos para mundo:
Oikomene, mundo habitado, cosmos, que tem aproximadamente 7 significados diferentes, e a palavra aion, que quer dizer época ou era. Jesus não estava falando do fim do mundo, ele estava falando do fim de Jerusalém, do fim daquele templo. Portanto, esta tradução aí, ela não é saudável. Há uma tradução boa que é da Bíblia de Jerusalém, que diz o fim desta época. Ele estava profetizando o fim daquela geração. O mundo nunca vai se acabar. Já lhes mostrei isso aqui com Bíblia nas mãos. Eclesiastes está lá. Tudo que Deus faz durará eternamente. Amém? Então já derrubamos esta heresia de dizer que o mundo vai se acabar. Então toda confusão se dá à falta de conhecimento por algumas pessoas que ensinam a palavra do grego. A palavra, o vocábulo grego aqui usado é aion. Vá no versículo 14 de Mateus 24, olha o que diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. A palavra mundo aqui é oikomene, quer dizer o mundo habitado. Esta palavra era muito usada para referir-se a aquelas porções habitadas que pertenciam ao Império Romano. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. O fim de quê? Do mundo? Não, o fim de Jerusalém e do templo. Quando o evangelho fosse pregado àquela geração, Jerusalém seria devastada, seria destruída. Ok, meus irmãos? Então eu estou batendo muito nessa tecla para que você tenha em mente que Jesus não estava falando de nenhum fim do mundo, como alguns, até mesmo na televisão, de forma equivocada, têm ensinado ao povo e simplesmente amedrontado o povo. Eu vi um pastor ministrando o estudo do Apocalipse, minha esposa estava do lado, eu peguei a Bíblia, e ele dizendo que um dos sinais da destruição do mundo seria o sol muito quente. E ele, veja que ilustração maravilhosa. Ele disse: você já notou que quando você sai no sol, sua pele fica queimando? Isto quer dizer que o fim está próximo. Meu Deus do céu, que ilustração, Jesus amado. O outro dizia que o sinal da besta é o domingo. Então a gente está tudo acabado, meu irmão. Todos aqueles que no domingo, aqueles que guardam o domingo, que vão na igreja no domingo, estão guardando, estão seguindo a besta, porque o sinal da besta é o domingo. Nós vamos derrubar isso aqui, eu vou te mostrar que sinal da besta é esse. Então vamos derrubar, dentro desse estudo do Apocalipse, vamos derrubar muitas heresias que têm sido aí pregadas, como por exemplo, a doutrina herética do aniquilacionismo, que quer dizer que o diabo não existe mais, foi destruído. A doutrina herética de que a alma, quando a pessoa morre, a alma é destruída. A doutrina herética de que alguns ensinam que quando um crente morre, sua alma dorme. Você imagina uma alma dormindo? A alma dorme. Vamos derrubar tudo isso aqui. Vou te mostrar com Bíblia nas mãos, que nada disso tem base bíblica. Nós vamos estudar a verdade de Deus. Ok, queridos? Bem, Jesus estava profetizando sobre a destruição de Jerusalém e o templo. Aquele suntuoso templo que foi construído pelo rei Salomão, que passou 40 anos para ser construído, depois foi reconstruído por Zorobabel e depois foi reformado por Herodes. Jesus disse aos seus discípulos que estavam com ele naquele momento: não vedes tudo isso, referindo àquelas belas construções, porém eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então eles ouviriam falar sobre guerras, rumores de guerras. Então eles, como estavam sendo informados, saberiam que quando essas coisas viessem a acontecer, o fim de Jerusalém estava próximo. Veja o que diz Mateus 23, Mateus capítulo 23, versículos 33 a 36. Mateus 23, versículos 33 a 36, diz assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós, eu queria que vocês prestassem muita atenção a esse versículo 35, para que sobre vós, não é sobre mim, sobre você, vós, aquelas pessoas da época que ele estava falando, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes
entre o santuário e o altar. Observe, Jesus estava dizendo que o sangue dos santos recairia sobre aqueles pecadores. Versículo 36, em verdade vos digo, que todas estas coisas, que coisas que Jesus estava dizendo, hão de vir sobre a presente geração, sobre aquela geração. A palavra geração, Norberto, para os judeus é um período de 40 anos. No período de 40 anos, essas profecias iriam acontecer. Abra, por favor, em Mateus 27, versículos 24 e 25. Mateus 27, versículos 24 e 25. Jesus disse que caia sobre vocês o sangue dos justos. Mateus 27, versículos 24 e 25. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Ouvindo eles as palavras de Pilatos, ouçam o que eles responderam. Versículo 25, e o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Realmente, no ano 70, o sangue de Jesus Cristo e dos santos que eles mataram, caiu sobre eles. A ira de Deus foi derramada no ano 70, quando a espada de Deus estava nas mãos de Tito, que Tito veio, derrotou Jerusalém, matou mais de 1 milhão de pessoas, e o próprio Tito, segundo relatos do historiador Flávio Joséfo, diz: vencemos este povo com a ajuda de Deus. Observe, Deus colocou a sua espada da justiça na mão de um homem ímpio para julgar os judeus. Será que não temos que temer esse Deus? Temos sim, meus irmãos, porque Ele é Deus e não se deixa escarnecer. Pois bem, após essa breve introdução, passaremos esta noite a estudar os versículos 15 a 20 de Mateus 24. Vamos lá? Mateus capítulo 24, vamos estudar os versículos 15 até o 20. Mateus 24, versículos 15 a 20, onde Jesus diz assim, Mateus 24, 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Amém? Bem, no versículo 15, Jesus cita aqui o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Bem, para que a gente possa descobrir que abominável da desolação é esse, vamos nos reportar ao livro do profeta Daniel, citado por Jesus. Daniel capítulo 9, vamos ao livro de Daniel. Daniel capítulo 9, versículos 22 a 27. Daniel 9, vamos descobrir o que é esse abominável da desolação de que Daniel havia falado, e Jesus cita. Daniel 9, versículos 22 a 27, diz a palavra. É a visão de Daniel sobre as 70 semanas. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, observe, sobre os judeus, e sobre a tua santa cidade. Que cidade é essa? Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém,
até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, observe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém, meus queridos irmãos? Parece uma coisa complexa, não parece? Parece. Isso é uma visão que Daniel recebeu. Mas não se preocupe que essa visão já foi revelada no passado. O anjo instruiu Daniel, mostrou-lhe a visão. Meus amados irmãos, esse texto que acabamos de ler refere-se à profecia das 70 semanas, chamadas 70 semanas de Daniel. Em primeiro lugar, precisamos entender o significado profético dessas 70 semanas. Eu sei que tem muita gente aqui boa de matemática, eu já fui bom um dia, hoje minha cabeça só tem Bíblia, versículos, fica meio complicado. Se multiplicarmos 70 semanas versus 7 dias, nós teremos um total de quantos dias? 490 dias, porque 7 vezes 7 é 49, ok, Ricardo? Veja um chocolate para dar um menininho aqui depois. Ele acertou, merece um chocolate. Se multiplicarmos 70 semanas vezes 7 semanas, nós teremos um total, diga comigo, de 490, agora diga dias. Só que nesta profecia, precisamente nela, o sentido aqui não é de dias, mas de anos. Ou seja, as 70 semanas são 70 grupos de 7 anos, totalizando 490 anos. Nós estamos trabalhando com profecia, meus irmãos. Abra no livro de Números, capítulo 14, versículo 34. Números 14, versículo 34. Então, essas 70 semanas são 70 grupos de 7 semanas que vão totalizar 490 anos. Olha o que é que diz aqui o livro de Números, capítulo 14, versículo 34. Números 14, 34. Para você entender a simbologia bíblica. Números 14, 34. Diz a palavra: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Olha que coisa. Levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Esse texto aqui, ele fala especificamente da rebeldia daqueles espias que foram espiar a terra. Quantos dias eles passaram lá? 40 dias. Depois de 40 dias, ao cabo de 40 dias, retornaram, e o que é que eles fizeram? Falaram mal daquela terra que Deus lhes havia dado. Então o Senhor disse: o vosso castigo será para cada um dia um ano. Como eles passaram 40 dias lá, 40 anos esse povo caminhou pelo deserto. Então essa é a simbologia bíblica. Agora, a pergunta a ser feita é a seguinte: o que iria acontecer dentro desse prazo de 490 anos profetizados pelo profeta Daniel? O que iria acontecer, Ricardo e Ângela, nesse prazo, nesse período de 490 anos que Daniel profetizou? O próprio texto nos mostra o que é que iria acontecer. Daniel 9, versículo 24. Vamos ao texto? O que é que iria acontecer, pastor, nesse período de 490 anos? Daniel 9, versículo 24. Vamos descobrir o que é que iria acontecer. Daniel 9, 24. Daniel 9, 24. Abra sua Bíblia e confira. Daniel 9, 24. Eis o que iria acontecer. Daniel 9, 24 diz a palavra: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo,
e sobre a tua santa cidade. Que povo é esse? Diga o povo judeu. Diga o povo judeu. Diga, esta cidade é Jerusalém. Não se esqueça disso. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, primeira coisa, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir, diga, o santo dos santos. Então aqui está o que iria acontecer num prazo de 490 anos, a fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, e ungir os santos dos santos. Santos preciosos de Deus, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, aqueles que nasceram para vencer, pedras vivas e mais do que vencedores. Todos esses fatos proféticos que acabamos de ler no versículo 24, aconteceram na primeira vinda de Jesus Cristo ao mundo no corpo de carne. Tudo o que eu acabei de ler aqui aconteceu na primeira vinda de Jesus. Ele fez cessar a transgressão, ele deu fim aos pecados, expiou a iniquidade, trouxe a justiça eterna e ungiu o santo dos santos. Eu quero ouvir um amém da igreja. Ele não fará isso, ele já fez. Zacarias 3:9. Zacarias 3:9 diz a palavra. Amado, isso aqui é simplesmente maravilhoso. Zacarias 3, versículo 9. Num prazo de 490 anos, meus irmãos. Zacarias 3, versículo 9. Você tem Mateus retorna, Malaquias e Zacarias, facílimo de achar. Mateus retorna, Malaquias, Zacarias. Zacarias 3, versículo 9, diz assim: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu lavrei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Daniel profetizou, meus queridos e amados irmãos, em um só dia o pecado foi expiado. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz como Cordeiro de Deus, ele morreu pelos nossos pecados, ele carregou os nossos pecados. Quando ele disse naquela cruz, tudo está consumado, a obra de Cristo foi perfeita, foi completa. Por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele disse: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isaías 32, versículos 15 a 19. Irmãos, nós estamos lidando com profecias. Isaías 32, 15 a 19. Livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 32, versículos 15 a 19, diz a palavra: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo, quem é povo do Senhor, diga amém. O meu povo habitará em moradas de guerra, cheias de estresse. Não, o meu povo habitará em moradas de paz. Casa de crente é casa de paz. Em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Eu recebo esta palavra. Meu amado, esta profecia não se cumprirá em tua vida. Se tu és crente, esta profecia já se cumpriu na tua vida. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. A Bíblia diz que quando eu ouço a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, eu sou selado com o Santo Espírito da promessa. Não há línguas. Aqui as línguas foram os sinais para aquela época. Quando eu ouço e creio, o Espírito vem sobre a minha vida. Pastor, e quando o Espírito vem sobre a minha vida, o que é que acontece? Diz ele: então o deserto se tornará em pomar.
Amado, quem não tem Jesus, a vida é um deserto. É uma vida seca, vazia, sem fruto. Quando o Espírito vem, o deserto se torna em pomar, e o pomar em bosque. Versículo 16, o juízo habitará no deserto, ou seja, onde havia escassez, e a justiça morará no pomar. Que palavra profética! O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. Eu queria que você viesse em Romanos 5:1, porque Paulo entendeu muito bem o que Isaías estava profetizando. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Diz a palavra. Romanos 5, versículo 1. Justificados, eu amo essa expressão. Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Diga comigo, diga, temos paz. Não, fale forte, diga, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos compreender esse texto? Em primeiro lugar, vamos aprender o que é justificação. A justificação é uma declaração legal, feita por Deus. Olha lá, é uma declaração legal que Deus faz, de que uma pessoa é considerada justa em relação à lei divina, por causa da justiça perfeita de Cristo, que é concedida à pessoa por meio da fé em Jesus. Então preste atenção, toda pessoa quando nasce, já nasce condenada. A gente não teria nem que ter nome, nosso nome deveria ser condenado, porque todo ser humano já nasce condenado. Ele deveria, na testa está escrito, sou condenado. Todos sem exceção. Se é filho de Adão, já nasce pecador, com certeza. Eu lhes falei aqui, que quando eu estive agora há pouco em Salvador, a filha de uma irmã nossa, mostrando a sua filhinha, e ela falando do gênio que ela tem, ela preocupada, porque a menina quando está braba, ela faz isso, aí vai se envergando, vai ficando roxo, e buf, cai no chão e desmaia, apaga geral. E ela perreada, levou para uma pediatra, a pediatra mandou para uma psicóloga, e chegando a psicóloga olhou e disse, mãe, você sabe o que é isso, mãe? Gênio, isso é gênio, mãe. Esta criança já pegou teu ponto fraco, ela faz isso para chamar a tua atenção. Se eu estivesse lá, eu dizia, sabe o que é isso, doutora? Pecado, a sementezinha de Adão. Uma criança já sabe que o pai e a mãe se deixam levar por esse teatro que ela faz. Sabe? Buf, desmaia. Deveria estar na Globo. É sério. Como os pais, às vezes, meus irmãos, são tolos. Desculpe até a minha sinceridade. Criança é mais esperta do que você imagina. Pegou o ponto fraco, acabou, meu irmão. Se ele pegar o ponto fraco, toda vez que ele faz uma arte, ele sabe que fazendo aquilo vai arrancar dinheiro teu, ele vai fazer toda vez. Não vou lhe dar agora. Eu não vou. Aí vomita, aí cai, passa mal. Sabe o pessoal, o que foi? Não, meu filho, eu vou dar esse aqui. Ai, passou. A psicóloga disse, mãe, isso é gênio. Você sabe como é que se resolve isso, mãe? Ela disse, como? Umas palmadinhas de leve, só não maltrate. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Meus queridos e amados irmãos, todos os descendentes de Adão, quando chegam a este mundo, eles já chegam condenados, inimigos de Deus. E aí quando você chega num local de culto humilde como esse, ou em outra igreja onde a palavra está sendo exposta, você ouve a pregação, você crê na pregação, naquele momento Deus lá de cima te declara justo. Em outras palavras, aqueles aos quais Deus declara justo, meu irmão, jamais serão condenados de novo. Quem é cristão, não há condenação sobre a sua vida. Por isso que em Romanos 8:1, ouça o que disse Paulo, algumas páginas à frente, Romanos 8:1, Romanos 8, versículo 1, Paulo disse assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diga glórias a Deus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Você é crente? Sou, pastor. Se você é crente, se errar, vai para a disciplina.
Se é filho, vai para a disciplina. Deuteronômio 8,5 fala sobre isso. Assim como um pai disciplina o filho, o Senhor também te disciplina. Apocalipse 3,19 fala também, quem é filho é disciplinado. Se andar fora dos caminhos do Senhor, vai para a disciplina. Não me pergunte como é essa disciplina, só Deus sabe. Só Deus sabe. Agora, perder salvação, o que é isso, meu irmão? Isso é coisa diabólica. Quer dizer que tudo aquilo que Jesus fez por mim, se eu errar, não valeu de nada. Amado, aqui nessa igreja nós dizemos, uma vez salvo, salvo para sempre. Pastor, isso não dá brecha para pecar? Não, meu irmão, porque está escrito, aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque o que está dentro dele é a divina semente. Ora, este que nasceu de novo não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Então, se tu és crente, já fostes declarado justo por Deus, isso já se cumpriu em sua vida. Seus pecados passados, presentes e futuros já foram tratados. Sua culpa foi expiada, foi cancelada. Deus agora te vê como alguém que obedece à lei, e tudo isso por causa do teu livre-arbítrio. Não, por causa da justiça perfeita de Cristo. Você é o que é por causa do que Ele fez na cruz do Calvário, amém? E o efeito da justiça, e o efeito do Senhor ter te declarado justo qual é? Diga comigo, repouso e segurança para sempre. Olha lá, repouso e segurança para sempre. Crente não pode entrar em pânico, meu irmão. Repouso, diga repouso, segurança para sempre. Não tem essa coisa, uma má notícia, meu Deus, o que eu faço? Não, é repouso e segurança para sempre. Eu sou crente, sou selado, não recebo esta palavra. Amém? Vamos retornar ao livro do profeta Daniel. Agora vejamos o versículo 25. Daniel 9, 25. Lembre-se disso, repouso, segurança para sempre. Deus está no controle. Versículo 25 de Daniel 9. Versículo 25 de Daniel 9, diz a palavra: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas, diga 7 semanas, e 62 semanas. Estou pedindo para você repetir, porque daqui a pouco você vai saber, porque eu te pedi para fazer isso. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Meus queridos irmãos, quando o profeta Daniel recebe essa visão, Jerusalém havia sido destruída por Nabucodonosor, que era rei da Babilônia. Mas Deus havia prometido que iria restaurar esta cidade, e tudo que Deus diz, Deus faz. Veio Nabucodonosor, destrói a cidade, mas Deus havia prometido, e está tudo aqui profetizado, que esta cidade seria restaurada. Então Nabucodonosor, rei da Babilônia, destrói, mas Deus disse, eu vou restaurar essa cidade. E aí, meus queridos irmãos, o que é que acontece? No ano 457 antes de Cristo, foi promulgado o decreto do rei Artaxerxes, concedendo a Esdras a autorização para que ele começasse a reconstrução de Jerusalém. Pois bem, 69 semanas de anos, ou 483 anos, porque 7, é isso, meu querido? Vai dar 483, 69 vezes 7, você que é bom de matemática, vão dar 483 anos. Eu vou repetir porque isso é profético. 69 semanas ou 483 anos nos levam precisamente ao início do ministério público de Jesus Cristo. Isto chama-se estudar profecia. Profecia. O que Daniel estava profetizando, somando os anos, iria justamente, precisamente, bater no começo do ministério público de Jesus. Veja o versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará,
E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Depois das 62 semanas seria morto ungido. A palavra ungido do grego é Christos. Christos. Meus queridos e amados irmãos, a essas 62 semanas devem ser somadas as 7 primeiras, que totalizam 69 semanas. Isso está no texto. Com a morte do ungido, o que é que iria acontecer? Quando o ungido fosse morto, o ungido do grego é Christos. Quando o ungido morresse, o que é que iria acontecer? Iria acontecer o que nós lemos em Daniel 9, capítulo 25. O que é que iria acontecer? Diga comigo, o pecado seria expiado. Diga, o pecado seria expiado. A justiça divina seria por conseguinte satisfeita. Ou seja, quando Daniel profetizou que nesta semana profética, nas 62 somadas, mais 7 semanas, dariam 69, quando o ungido fosse morto ali na cruz, ungido do grego Christos, naquele momento, quando ele dissesse tudo está consumado, os nossos pecados seriam expiados. A justiça divina seria satisfeita, porque a lei de Deus foi ofendida. Então Deus tinha que ter a sua justiça reivindicada. Então, queridos irmãos, quando Jesus morreu, tudo isso aconteceu. Tudo, sem exceção, aconteceu. Agora não há condenação sobre a tua vida. E além disso, o santo dos santos seria ungido. Queridos irmãos, se o ungido seria morto após a 69ª semana, logo concluímos que ele foi morto na 70ª semana. Mas isso é tão claro, é ou não é? 69ª semana, depois vem a 70ª. Isso está claro para você? Depois de 69 vem o quê? 70. Mas não é simples? É ou não é? Só que essa simplicidade que está sendo para você não é para muita gente, por isso que tem se criado algumas doutrinas estranhas. Por exemplo, isso que eu acabei de dizer, que ungido morre na 70ª semana, derruba a doutrina herética que diz, meus queridos irmãos, que a 70ª semana de Daniel ainda virá, e que entre a 69ª e a 70ª semana há um intervalo. Não é simples para nós, mas tem algumas seitas aí que dizem que há um intervalo. Estamos vivendo um período de intervalo. Meu amado, eu costumo dizer que sempre estou pregando para pessoas inteligentes, que raciocinam, e eu procuro ser o mais transparente possível, ainda que isso me custe as cordas vocais cansadas. Bem, se eu aceito o ensino de que a 70ª semana ainda virá, então eu tenho que admitir, como os adventistas ensinam, eu tenho que admitir que o pecado ainda não foi expiado, a justiça divina ainda não foi satisfeita, nada do que Jesus fez aconteceu, porque se o ungido ainda não morreu, ele não era o Cristo, ele era um falso. Se há um intervalo, se a 70ª semana ainda virá, então, meu querido, essa profecia de Daniel não valeu de nada, Cristo não era o Cristo. Mas como nós não acreditamos nessas falácias, nós acreditamos na verdade, nós aprendemos aqui agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele morreu naquela cruz, mas não está mais lá, o túmulo está vazio, hoje ele está no trono de glória, governando todas as coisas. Ele disse, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves na Bíblia é autoridade. Ele disse, eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Então aqui não aceitamos essas falácias, este ensino absurdo. Retorne ao versículo 26 de Daniel, no capítulo 9. Então ele foi morto na 70ª semana, ungido, Christos no grego. Daniel 9, 26, quero chamar a sua atenção para a expressão, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Bem, quem seria esse príncipe e esse povo que haveria de vir e que destruiria a cidade de Jerusalém e o seu templo? Seu nome era Tito, general romano que veio a se tornar imperador. Ele veio com um forte exército romano, sitiou Jerusalém e a destruiu,
Isso ocorreu no ano 70. O historiador judeu Flávio Joséfo escreveu que antes da destruição de Jerusalém, os judeus vivenciaram 4 anos consecutivos de guerra. Então, este príncipe da profecia de Daniel, este povo era o povo romano, e o príncipe era o general Tito. Ele veio e destruiu a cidade. Observe, estamos estudando pormenores, profecias bíblicas, que já se cumpriram. Abra em Lucas 19, Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44, Lucas 19, versículos 41 a 44, diz a palavra, Lucas 19, versículos 41 a 44, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, e dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto que é a paz, está agora oculto aos teus olhos. Jesus estava lançando o lamento sobre Jerusalém. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então, observe que Jesus lança um lamento sobre a cidade de Jerusalém. Isto ocorreu quando o general Tito veio sobre a cidade e a devastou. Irmãos, eles rejeitaram o príncipe da paz, rejeitaram o único que poderia reconciliá-los com Deus. Por isso que Jesus disse, dias virão em que os teus inimigos hão de te cercar. Observe o que diz Lucas 21, 20. Lucas 21, versículo 20. Lucas 21, 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Vamos retornar ao capítulo 24 de Mateus. Já estamos concluindo. Mateus 24. Mateus capítulo 24. Vimos o abominável da desolação, estudamos a profecia de Daniel de forma profunda. Agora vamos focar os versículos 16 e 18 de Mateus 24, que diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Santos do Altíssimo, muitos estudiosos das Escrituras têm se perguntado como os cristãos conseguiram escapar de tamanha destruição. Você acredita que eu fiz essa pergunta? Em meio a tanta devastação profetizada, como é que ainda teve gente que se salvou? Nós poderíamos perguntar, no meio de um mundo tão complicado, com tanta gente pecadora, ainda tem gente que vai ser salva. Somos nós, um povo privilegiado. Meus queridos irmãos, com certeza isso foi possível devido aos muitos alertas feitos pelo nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus estava alertando seus discípulos, dizendo-lhes o que iria acontecer quando Jerusalém fosse sitiada, eles ouviram. Então eles sabiam, quando os sinais chegaram, o que é que eles fizeram? Fugiram, foram para os montes, foram para a Judéia, e aí eles escaparam. E o que dizer do que está escrito no versículo 19? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Imagina você que tem gente que traz isso para os dias de hoje, quando chegar a tribulação, ai das mulheres que estiverem grávidas, ai daquelas que amamentarem, começam a lançar medo, temor, terror sobre o povo da igreja do Senhor. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aqueles dias seriam os dias em que Jerusalém seria sitiada. Queridos irmãos, o alerta de Jesus com relação às grávidas e as que estivessem amamentando naqueles dias, do cerco romano a Jerusalém, se deve ao fato de que, para um soldado romano, era um prazer
tirar a vida de uma grávida por acreditar que estaria matando o inimigo em potencial, ou seja, um futuro soldado inimigo. Como Jesus era Deus, sabia disso, ele disse, ai das que estiverem grávidas naqueles dias que Jerusalém fosse sitiada. Porque para um soldado romano, pegar uma mulher grávida e matá-la, ele tinha em mente que estava matando o inimigo potencial, ou seja, um futuro inimigo. Então, antes que ele nasça, eu já estou matando aqui. A interpretação do texto é esta. Você pode dizer amém, por favor? Amém. Glória a Deus. É sempre bom que você tenha em mente aquilo que eu estou lhe mostrando. Agora, retorne comigo ao livro de Daniel, no capítulo 9. Daniel 9. E leia o versículo 27. Daniel 9, 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. Este é o último versículo desta noite. Daniel 9, 27. Diz assim, Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações, diga comigo, virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Sobre as asas das abominações, Jesus disse, Daniel disse que viria o assolador, que viria trazendo destruição, e essa destruição iria estar determinada. Bem, quem é este assolador? A resposta é o Império Romano. O Império Romano. Se você tem caneta e papel, anote aí. O Império Romano. Mas o texto nos diz que o assolador seria destruído. Observe, o assolador viria, destruiria Jerusalém e depois seria destruído. Interessante que esta profecia também está em Apocalipse capítulo 17. Aqui nós vamos entrar um pouco na história. Por isso que eu amo a palavra. Bíblia aliada à história. Meus irmãos, quem estuda, quem ama estudar história, sabe muito bem que Roma dominou o mundo por 1000 anos. 1000 anos Roma dominou o mundo. E muitas pessoas sofreram na época em que o Império Romano estava em evidência. Então, meus queridos e amados irmãos, Daniel estava profetizando que Roma, que era o assolador, viria sobre a cidade e a destruiria, mas que este mesmo assolador também já estaria determinado sobre ele a destruição. O Império Romano foi destruído no ano 476 depois de Cristo, pelos bárbaros, e assim foi abaixo o império que dominou o mundo por 1000 anos. Quando nós estudamos a história geral, nós vamos ver que bárbaros era uma palavra, era um termo até pejorativo usado pelos romanos. Eu aprendi isso no primário, que bárbaros eram os povos que moravam além das fronteiras do Império Romano e que não sabiam falar o latim. Os visigodos, os nômades, esses povos que moravam além da fronteira do Império Romano. E aí o que é que acontece? Durante muitos anos esses povos atacando Roma, foram enfraquecendo. Roma era dividida em 2 reinos, até que no ano 476, aquilo que Daniel havia profetizado, o próprio Cristo já havia falado, aconteceu. Roma veio abaixo e a profecia se cumpriu. Então, eu quero terminar o meu sermão lhe dizendo o seguinte: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que eu e vocês estamos semeando, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde nós vamos colher. Pode ter certeza disso. Eu levo tão a sério isso, que eu tenho aprendido ao longo da minha conversão a ter cuidado com o que sai da minha boca. Porque eu estava observando uma pessoa que eu conheço há muitos anos, e é uma pessoa que gosta muito de reparar a vida dos outros, porque a filha do irmão é prostituta, a filha de fulano é assado, a filha de Beltrano é assado, pessoas que passam toda a sua vida abrindo a boca, falando mal de um, falando mal de outro, se esquece, desculpa até a expressão que eu vou usar, uma expressão um pouco forte, que também tem filhos, tem o que se chama de rabo de saia. E os anos vão se passando e aquele que está sentado no trono não deixa nada passar em branco. Aí começa a reparar a filha de fulano, a filha de Beltrano, porque fulano é assim, fulano é assado, o resultado, o que é que acontece? Aí de repente tem uma filha que não gosta mais de homem, começa a gostar de mulher. Aí de repente tem, sabe,
outra que não sei o que, aí tem um filho que é aquilo, e, ah, meu Deus, onde eu errei, onde eu falhei, você falhou na boca. Falhou na boca. Porque palavras, meu querido e amado, são como bumerangue, ela vai e volta. Por isso que eu estou me policiando a cada dia, sabe, colocando freio na minha boca, porque eu tenho filho, eu tenho família, e eu não quero levar a lapada do Senhor, porque lapada de Deus dói. E quando você fala, a palavra vai e volta. Daqui a pouco, dentro da sua casa, você está sofrendo aquilo que você falou lá na frente, para você pagar a sua língua, que é muito grande. Então, a Bíblia diz, sabe, porém, de todas essas coisas, Deus vai te pedir conta. Os judeus pagaram um preço muito alto por terem rejeitado ao Cristo, e precisamente no dia 8 de setembro do ano 70, depois de Cristo, Jerusalém foi destruída, toda aquela bela cidade virou ruínas e escombros, conforme Jesus havia predito. Ali não ficaria pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu não tive a oportunidade ainda de ir a Jerusalém, mas se você tiver a oportunidade de você chegar, você vai encontrar só muros, pedras no chão, e aquela cidade jamais será reconstruída. Meu amado, nós servimos a um Deus de vitória, nós servimos a um Deus poderoso, e eu quero te dizer que essa palavra de Jó é para alguém aqui esta noite. Deus está com certeza trabalhando na vida de alguém que está no estreito, e o Senhor está te dizendo: tirarei desse estreito e te colocarei no lugar espaçoso. Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração. Quem tem ouvidos, ouça. Glórias a Deus.